Esse canal é um canal de direito, fala sobre direito e fala sobre o direito do membro, mas não é só do membro, como como o músico ou, né, o membro que frequenta a igreja, mas também o ancião. O ancião também ele é membro, ele tem uma autoridade. Ele tem uma autoridade na igreja eclesiástica e o povo tem que respeitar o ancião. Nós não podemos desrespeitar. Agora, tem o campo espiritual. Então, o que acontece? Eu percebo que as pessoas usam muito o aspecto espiritual para me combater. Isso é um combate. O que é um combate? Não é um combate de espadas, é um combate de ideologias, de pensamentos. E se vocês querem lutar comigo no campo espiritual, vocês que estão contra o que eu estou pregando, então vocês vão também ter que lutar com o que eu conheço, também no campo espiritual. Eu não sou nem um pequenininho, fraquinho e errante como vocês imaginam, não. Eu sou uma pessoa bastante esclarecida no mundo espiritual. Mas não vai ficar lendo ali, porque tem irmãos e irmãs que vão na igreja que acham que conhecimento espiritual é saber o que é pecado e o que é certo e errado. Só isso. É cantar hino e acusar. Ah, aquele irmão pecou. É só Deus é que julga. É, mas tá errado. Então você está julgando. Então a gente tem que se posicionar. Vocês querem conversar espiritualmente comigo? Então vamos falar sobre o Arcanjo Miguel, que é um assunto que poucos na congregação falam, porque não conhecem. Fala, mais ou menos, Arcanjo Miguel. Usa-se muito a passagem do Arcanjo Miguel do sumo sacerdote Josué. Mas vocês passam meio que batido, porque vocês não conhecem o papel do Arcanjo Miguel. Vocês querem conversar sobre parte espiritual, né? Então vamos lá. A briga, a batalha no céu tem dois exércitos. Esse assunto espiritual que eu vou falar com vocês agora é relativo a poder judiciário. Quando eu falo poder judiciário aqui, eu estou falando poder judiciário espiritual, mas também uma reflexão sobre o material. Não é porque o promotor de justiça ele faz o papel de acusador no poder judiciário, aqui no poder judiciário do nosso país, que ele representa o diabo. Não, o promotor de justiça ele representa a sociedade. Ele defende a sociedade. Nós temos tem procurador, o promotor de justiça, que é da esfera do direito privado e o direito público, no sentido de órgãos públicos, né? Ele tem o procurador. O procurador defende entidades públicas e o promotor de justiça defende a sociedade. Mas eles não fazem papel como alguns podem pensar, o diabo é o acusador. O diabo é o acusador. No campo espiritual, o acusador no poder judiciário, que tem o papel de acusar, não é porque o promotor de justiça, então ele fazer um paralelo dele com o diabo. Tem irmão que faz isso, viu? Não pode, falta de respeito. Ontem mesmo eu tive algumas audiências, fui nomeado defensor do Estado, defendi vários crimes como defensor dativo, e lá eu pedi respeitosamente para a magistrada que estava na audiência perdoar o réu. Era um rapaz. Concedeu perdão pro réu. O réu confessou o crime dele, orientou, confessa, tá errado, confessa o teu crime, e pediu um benefício lá para passar, fazer um dispositivo legal, e pedir respeitosamente pro promotor de justiça. O promotor de justiça depois veio me cumprimentar. Eu falei para ele, olha, respeito muito o senhor, sabe? Advogado e promotor se respeitando. Isso é respeito no Poder Judiciário. Não é porque o promotor está no polo acusatório que eu, como advogado que vou defender, não vou ter aquele respeito, porque ele está defendendo a sociedade. O promotor de justiça no Brasil, eu falo Brasil porque eu não sou brasileiro, ele tem um papel muito importante na sociedade. Quando pratica-se um crime contra a sociedade, o promotor tem que fazer a acusação. Faz parte do processo a acusação, a defesa e o juiz imparcial. Na congregação, não. Só tem juiz acusador. O próprio juiz que lança, ele mesmo acusa. E não tem, no estatuto não tem previsão de defesa. Então, quando eu falo do acusador, do diabo, o acusador no céu, e eu falo aqui de tribunal agora, o tribunal de Cristo, que todo mundo gosta de falar na justiça de Deus. Então, quer falar sobre justiça de Deus? Então vamos falar do tribunal de Deus, como é que é. Poucas coisas são faladas, o que tem nós vamos falar. Mas não vamos fazer nenhum paralelo com o poder
judiciário, no sentido do promotor de justiça, está na acusação, porque ele faz um papel muito importante, ele promove a justiça. Claro que a gente tem que defender o réu, é lógico, faz parte do processo. Às vezes o réu é inocentado pelo juiz, e às vezes ele é acusado. E quem faz a acusação é o Ministério Público. Tem que ter respeito. Tem que ter respeito. Bom, vamos para o Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo tem um arcanjo ali. Vocês não falam desse arcanjo. Vocês falam do diabo e falam de Jesus. Mas acontece que Jesus Cristo, ele vai ser juiz do Tribunal de Cristo. Ele também, perante o Pai, ele é advogado. Mas o Tribunal de Cristo, de Jesus Cristo, é juiz. E juiz não pode nem acusar e nem defender. O juiz ele tem que ser imparcial. Mas tem um oficial que trabalha na defesa do povo de Deus lá no tribunal. Vocês não falam do Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel, ele faz um trabalho de combate espiritual contra o acusador, contra o diabo. Vamos pegar aqui o verso só para vocês lerem. O livro de Judas, capítulo 1, verso 9. Mas o Arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Quer dizer, aqui Miguel fez um papel de advogado. Ele estava no polo oposto contra o próprio diabo. Porque no tribunal, no céu, o acusador... Então, agora vamos deixar o poder judiciário da terra agora. No tribunal de Cristo, o acusador é o diabo. É o diabo, ele é o acusador. Mas quando Deus é juiz, porque tem muitas causas que é Deus que vai julgar. Os adúlteros, Deus julgará. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, ele está falando com o filho. Ele não está falando com o pecador. Depois que conhece Cristo não pode pecar mais. Não. Ele está falando, filhinhos, não pequeis. Se é filhinho é porque já aceitou Jesus. Filhinhos, não pequeis. Mas, se pecardes, temos um advogado para com Deus Pai, Jesus Cristo, o justo. Nesse princípio em que o Pai vai fazer o julgamento daquela causa, são as causas perdidas. Por isso que Jesus Cristo é o advogado das causas perdidas, né? Costumamos falar. As causas perdidas, casos muito graves, então Jesus Cristo é o advogado. Mas no tribunal de Cristo não é o Pai. O Pai deu todo o juízo ao Filho, está escrito na Bíblia. O Pai a ninguém julga, antes deu todo o juízo para o Filho. Então Jesus Cristo, como é uma confusão, Jesus vai ser advogado ou juiz? No tribunal de Cristo, o presidente, o juiz presidente do tribunal de Cristo é Jesus Cristo. Então quem que vai fazer quem que vai estar no polo da defesa? Vai ser Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel já vem fazendo esse trabalho. Ele está fazendo, mas um dia vai terminar o trabalho do Arcanjo Miguel. É o trabalho dele. Vocês não conhecem o Arcanjo Miguel, vocês não pregam o Arcanjo Miguel porque vocês não conhecem. Acham que o assunto Arcanjo Miguel é um assunto só para a Igreja Católica. Não, senhor. Inclusive na congregação prega-se muito uma passagem aqui do sumo sacerdote Josué. Zacarias capítulo 3. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E esse anjo aqui, vocês vão ver que na realidade é o arcanjo Miguel, vocês vão ver. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor lhe disse: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. O Senhor te repreenda. Veja que o arcanjo Miguel, ele não repreende o diabo. E depois, na outra passagem, falei, o arcanjo Miguel não ousou pronunciar a palavra de juízo. Ó, o arcanjo Miguel não ousou pronunciar a palavra de juízo. Ó, mas em Judas 1:9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, contendia, uma contenda, né? Porque vai, nós não somos um lugar de contenda. Sim, que somos sim. Contenda contra o diabo. Posso contender, como eu estou combatendo contra o diabo dentro da igreja, querendo usar do polo acusador contra os filhos de Deus, que são os que estão com as vestes sujas. Não ousou pronunciar juízo de maldição. Por quê? Porque o diabo, no plano do tribunal de Cristo, ele tem um papel de acusador. Então, quem está na defesa está no mesmo patamar. O arcanjo Miguel estava no mesmo patamar do acusador. Perante o Senhor, que é Jesus Cristo, que vai estar no tribunal. O último tribunal, o tribunal de Cristo. Então, o arcanjo Miguel, que disputava a respeito do corpo de Moisés,
não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas isso, o Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel sempre usa isso, o Senhor te repreenda. Não eu, não é o arcanjo Miguel que repreende o diabo. Vocês aí na igreja tem irmão que repreende o diabo, se fosse a maior brincadeira do mundo. Repreenda o diabo, não é assim não, irmão. Tem que... O arcanjo Miguel não repreendeu o diabo, imagina. Você quer ficar brincando com o diabo aí, brincando de... É ignorância mesmo. E depois, lá no Zacarias 3, e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Então, para opor é oposição. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Aqui é a tradução, porque o Senhor não vai dizer, o Senhor diz, o Senhor te repreenda. Não, o anjo diz, o Senhor te repreenda. Aqui escolheu. Não é esse um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Ele não estava diante só do Senhor, ele estava diante do anjo. Por quê? Porque aquele anjo, aquele arcanjo, que é o arcanjo Miguel, falou igualzinho. São duas passagens diferentes, onde a fala é igual. O Senhor te repreendeu, o arcanjo Miguel. E ele diz, estava diante do anjo. Por quê? Porque aquele anjo, ele estava na defesa do sumo sacerdote. E disse, tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse, o anjo, né? Eis que tenho feito que passe de ti toda a tua iniquidade e te vestirei de vestes finas. Pô, é simples assim. E disse eu, ponho-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas. E o anjo do Senhor estava de pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atos, e te darei a ti acesso entre os que estão aqui. Entre os que estão aqui, é aqui no tribunal, que estavam no tribunal espiritual ali. Tem acesso, você pode entrar aqui nesse, os que... E te darei livre acesso entre os que estão aqui. Porque não tem acesso no tribunal de Cristo quem está com as vestes sujas, mas o sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote, gente? É o homem mais santo que tinha no Velho Testamento. Aqui é uma coisa espiritual, lógico, não foi assim humanamente. Era o homem mais santo do Velho Testamento, era o sumo sacerdote. Só ele, de uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos, que era o patamar mais sagrado que tinha dentro da igreja. Se o sumo sacerdote estava todo sujo, ele estava ministrando, mas estava todo sujo. Por quê? Porque acontece que durante o exercício ministerial dele, ele cometeu muitas coisas erradas e ficou com as vestes sujas. Se o sumo sacerdote Josué, que era para ser o irrepreensível, estava com as vestes sujas, o que dirá o povo? O que dirá o povo? Horas, todos são iguais perante a lei, todos são iguais para com Deus. Deus para todos, somos todos iguais. Não tem grandes, não tem pequenos. Se esse trabalho que o arcanjo Miguel fez, vocês estão tendo uma ideia, mas é Jesus Cristo no arcanjo Miguel, sim. Eu vou mostrar para vocês no livro do Apocalipse que o diabo, quando ele acusa uma pessoa, ele fica de dia, na realidade o diabo fica de dia e de noite acusando as pessoas. Não sei se vocês sabem disso, né? De dia e de noite. Por isso está lá no livro do livro de Apocalipse. Está escrito, caiu o grande dragão que vos acusava para com Deus de dia e de noite. Ó, tem uma outra passagem de Daniel. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E aí continua falando. Depois, tem uma parte aqui que vocês têm que ler no Apocalipse 12. Ó. Mas depois tem uma passagem também que Gabriel ia trazer uma mensagem para Daniel, precisou o arcanjo Miguel ir lá soltar ele, porque ele ficou preso contendendo ali com os reis da Pérsia, que eram os príncipes do próprio diabo ali. Então o que eu quero dizer é o seguinte, tem uma passagem na Bíblia que fala que caiu eu só queria que vocês pegassem essa passagem certinha, que caiu, ó, que os acusava de dia e de noite. Eu quero que vocês leiam essa passagem, eu estou vendo aqui que eu não sei de memória. Isso é Apocalipse 12, 10. E vi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos é derrubado.
a qual estava diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Os acusava de dia e de noite. Quem? O acusador. Só que tem um outro detalhe que eu quero que vocês vejam. Olha o que está escrito no livro de Apocalipse 12, 7. Logo em seguida está assim: Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. Então, se vocês forem lá no Apocalipse 12, vamos seguir. Teve o capítulo, o Apocalipse 12, né? E depois vocês vão no verso 7, tá? E houve batalha no céu. Miguel, não é Jesus Cristo, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Então, você tem que ver, você tem que escolher. Você vai trabalhar no exército de Miguel ou do diabo? Né? Ah, só Jesus Cristo. Sim, tem Jesus Cristo. Mas lá no plano do juízo final, vai ter o Miguel para opor com o diabo. E vai derrubar o diabo. Tá aqui, ó. E não prevaleceram, nem se achou mais lugar deles. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Esse verso aqui, nós estamos falando no mesmo tempo que foi expulso o acusador. Olha aqui. E caiu, e viu o que os acusava de dia e de noite, né? Que eu li para você aqui, o Apocalipse 12, 10. Eu quero falar um jeito certinho para vocês, para mim não falar, falou besteira lá. Ó, tá vendo? Então, inverti, achei que era antes. Do Apocalipse 12, no verso 7, fala, e houve batalha no céu. Tá, batalhou contra o dragão e os seus anjos. Tudo bem. Depois, no verso 10, houve uma grande voz que dizia, agora é chegada a salvação, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Então, esse dragão que o Miguel derrubou é o acusador e os seus anjos. Então, irmão, se você está na igreja, para você fazer o papel de acusador, você trabalha para o dragão. E você vai ter que, junto com o diabo, o dragão no juízo final, lutar contra Miguel e seus anjos. Quem são os anjos de Miguel? Miguel é um arcanjo. Ele é o chefe dos anjos. Ele é o coronel, o capitão, enfim, ele é o comandante do exército do reino dos céus. Então, tá aqui. E batalharam, tá escrito aqui, batalhou aqui, verso 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Então Miguel também tem anjos, seus anjos. Ele comanda os anjos. Anjos são o quê? Mensageiros. Você, irmã, é mensageiro do quê? Você pertence nesse... Porque aqui está falando, depois no verso 10, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Porquanto diante de Deus os acusava de dia e de noite. Esse dragão, esse acusador, que é o diabo e os seus anjos, é aquele que estava lá afrontando o sumo sacerdote Josué, que Josué estava com as vestes sujas. Olha, se só o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos, e se ele tivesse qualquer contaminação ele era morto porque pecou, não podia praticar nenhum tipo de pecado o sumo sacerdote. Tinha que ser puro, santo. E ele estava todo sujo. O que o arcanjo Miguel fez? Ele foi lá, ele não acusou o diabo, falou, o Senhor te repreenda. Então Miguel tem essa postura. Ele não acusa o diabo, porque se ele acusar o diabo, ele está virando acusador. Quem é anjo de Deus, ou que pertence ao exército de Miguel, ou que está trabalhando para o reino de Deus e que crê em Jesus Cristo como o Deus maior e supremo, ainda que faça um trabalho junto com o arcanjo Miguel no reino espiritual, esse é um mensageiro, é um anjo de Deus aqui na terra, que os anjos do arcanjo Miguel estão aqui na terra também. Então você tem que identificar se o anjo que está aqui na terra, é um anjo do dragão ou é um anjo de Miguel. Porque a batalha no reino dos céus, quando vai acabar no juízo final, já foi derribado. Esse derribado é depois do juízo final. Porque esse acusador que acusava de dia e de noite é o dragão, que ficava de dia e de noite acusando. Ele e os seus anjos foram derribados. Então você tem que entender que se você é alguém que trabalha no campo da acusação, o que é trabalhar para o dragão, para o diabo? Olha, irmãos, você é homossexual, né? Então, tá na Bíblia que o homossexual é no reino do céu. Não é eu que estou falando, é Deus. Esse é o papel, é assim que se porta o acusador. O acusador, ele não inventa uma lei. Como vocês falam, né? Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. A Bíblia está escrito que não herdarão os reinos dos céus os homossexuais.
Não, não sou eu que estou dizendo, vocês falam, né? Vocês querem me xingar. É a Bíblia que está dizendo, os efeminados não herdarão o reino dos céus. É a Bíblia que está dizendo, os idólatras. Aquele que pecou, está na Bíblia. É, os adúlteros, está escrito, aquele que repudia sua mulher, você por adultério peca. Aí vocês vão lá e tiram a liberdade do pecador. Por quê? Porque vocês usaram a Bíblia para condenar. Então você, a gente sabe que quem julga é Deus. Vocês sempre, inclusive, vocês condenam as pessoas e vocês falam assim, quem julga é Deus. Então, vocês não estão se colocando no papel do juiz, né? Você fala, quem julga é Deus. Mas vocês acusam. Ah, eu não aceito aquele músico na orquestra porque ele é homossexual. Eu não aceito aquele irmão na orquestra porque ele é adúltero. Aquele irmão cai no pecado, ele traiu a esposa. Aqui não é lugar de pecador. Ah, então, você é um oficial de acusação. Você está usando a palavra de Deus, a lei de Deus, porque a lei de Deus realmente condena tudo. Tudo é pecado para Deus. Fofoca, falar mal da vida dos outros, olhar para as pernas da irmã, né, escondido, fingir que está saudando com a parede, mas está de olho na irmã, né? Aí vocês falam para usar saia, essas coisas, tudo é pecado, tudo para Deus. Um homem, não tem como um homem falar que é santo, nenhum homem é santo, só Jesus Cristo foi santo. Então, como nós somos um pecador por natureza, a gente às vezes não quer. Eu não quero olhar para aquela irmã, mas a gente olha. Eu não quero desejar aquela mulher, a gente deseja, porque é a natureza, não é que a gente quer. Bom, agora vamos pegar o sumo sacerdote Josué, era um homem puro, virgem, não podia casar, ficava dentro de um lugar que só tinha homem lá dentro do salão do templo do Velho Testamento, tinha um templo fechado, ficava lá dentro, era puro, puro, puro. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha baile, não tinha festa, não tinha nada, era consagração total. E ele estava sujo? Imagina nós, estamos no mundo. E o sumo sacerdote era um homem que não podia pecar de jeito nenhum, porque senão saia fogo. Os filhos de Eli parece que foram com fogo estranho, saiu fogo do tabernáculo e consumiu eles vivos. Porque era assim, tinha que ser muito santo para entrar no santo dos santos. Então, o que acontece? Eles estavam com as vestes sujas. E o que aconteceu? Estava ali o diabo para se lhe opor, dizendo, né? Fazendo o papel de acusador. Claro que ele estava para acusar. E, pela acusação do diabo, a acusação é certa. Eu não estou dizendo que vocês estão errados em acusar o pecador. É real mesmo. O pecador, pela palavra de Deus, pelas regras, pela doutrina, pelo que está na Bíblia, é esse. É a condenação. Mas alguém vai ter que acusar. Por isso que não há acusação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Os que estão em Cristo Jesus estão imunes ao acusador, que é o diabo. Mesmo assim, vocês estão de dia e de noite acusando os nossos irmãos. Caiu, o grande dragão que acusava os nossos irmãos de dia e de noite. Como que é feita a acusação pelo diabo? É com base na Bíblia. Na Bíblia está escrito que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. É isso mesmo. Mas vocês têm que entender que nem todo mundo que caiu no adultério, nem todo mundo que pecou, é porque quis, ou porque quis, porque era fraco, porque é ignorante. Sempre vai ter uma palavra de defesa. Esse é o papel de Miguel e os seus anjos, é derrubar o acusador. Mas como é que a gente derruba o acusador? Não tem como Miguel purificar. Só que Miguel tem uma grande arma. O arcanjo Miguel, ele tem um poder dado por Deus. Ele tem vestes novas. E ele chegou em Josué e falou, ele deu a ordem, ele não mandou Deus dar a ordem, ele mesmo deu a ordem, tira essas vestes sujas e dá uma veste limpa para ele e põe uma mitra nova na cabeça. Pronto. Simples assim. Passou de ti teu pecado, passou de ti tua iniquidade. O que ele falou aqui pro... Veio Josué vestido de vestes sujas. Vestes sujas é pecado. Já estava diante do anjo, o arcanjo Miguel. Então respondeu que está... aos que estavam diante dele. Eram ministros, eram anjos, tinha um monte de autoridade ali dentro. Aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe essas vestes sujas. E a Josué diz, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. Iniquidade, os iníquos não herdarão o reino dos céus. E te vestirei de vestes finas. Simples assim. Eis, olha o poder que o arcanjo Miguel tem. Não foi aqui Jesus Cristo falou, foi o arcanjo Miguel. Tem gente que fala, tem doutrinas e igrejas que falam que o arcanjo Miguel é o próprio Cristo. Eu não estou aqui para discutir isso. Eu estou para discutir o que está escrito aqui. Aqui está dizendo que foi o arcanjo Miguel, que foi Miguel, o anjo do Senhor, que falou. Jesus Cristo não é o anjo do Senhor. Jesus Cristo, ele é acima, colocou acima dos próprios anjos. Os anjos se sujeitam. Se os anjos se sujeitam a Deus, a Jesus Cristo, então Jesus Cristo é maior que os anjos. Mas não entrando nesse aspecto,
Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. Olha, eles estavam no tribunal de Cristo, isso foi uma visão. A gente fala, que chegar no tribunal de Cristo não vai ter misericórdia, o pecador não vai entrar. Realmente vai chegar com as vestes sujas. Mas o arcanjo Miguel, ele, ou o próprio Jesus Cristo, as autoridades que eles estiverem presentes, se for o arcanjo Miguel, que é menos que Jesus, é uma autoridade, mas ainda assim, no plano hierárquico está sob as ordens de Jesus Cristo, que sujeitou todos os anjos no céu e na terra. Porque na terra também tem anjo de Deus. Somos nós. Nós ou não, né? Não sabe quem é. Se eu sou, você que tem que dizer, você que tem que provar o espírito do pregador, não o pregador dizer, eu sou bom, Deus me revelou, nada disso. É o povo que tem que julgar o espírito e saber a fonte. É o povo que julga, não é o que prega. Eis que te passei de ti a tua iniquidade, te vestirei de vestes final. Passei. Todas as iniquidades, passei de você. Ó. Põe tudo novo. Simples. Por isso que no juízo final vai ter ranger de dentes. Você sabe quem é que vai ranger os dentes no juízo final? Não é os pecadores, é os santos. Aqueles que chegaram no tribunal para fazer o quê? Porque aquele que chega santo no tribunal, ele vai fazer o quê? Ele vai acusar. Porque não basta ser santo. Tem que acusar, não é verdade? O diabo era perfeito. Ele se tornou o quê? Um acusador. Todo perfeito se torna um acusador. O diabo era perfeito nos seus caminhos até que se achou orgulho em ti. Iniquidade em ti. Todo santo se torna, por natureza, um acusador. Porque ele fala, eu sou santo, eu não sou adúltero. Porque os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Ele já está apontando. Eu sou heterossexual, eu não sou hétero, eu não sou homossexual. Porque os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Então ele se torna orgulhoso e em seguida ele faz o julgamento. Esse é o espírito do diabo nas pessoas. E Josué, aqui vocês repararam uma coisa? Que Josué não se defendeu, ele ficou quieto. Começou um debate entre o diabo e o arcanjo Miguel, e ele ficou quieto. E não abriu a boca. Simples assim. Tirou e tal. Agora imagina o juízo final. Essa é uma visão do juízo final. Porque o acusador caiu. O grande acusador. E caiu. Miguel e os seus anjos batalharam no céu. Apocalipse 12. E os anjos, e o dragão e os seus anjos. E foi precipitado o dragão e os seus anjos. Naquele dia haverá um choro, ranger de angústia, como nunca se viu. Sabe por que vai ser o ranger de dentes? Vocês vão ranger os dentes. Nossa, em teu nome pregamos, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos muitos milagres. Apartai-vos de mim que não vos conheço. Aí vocês vão ouvir. E vocês que são santos, vocês não vão ficar do lado de Miguel. Você não vai ser um anjo do arcanjo Miguel. Você vai ser um anjo do dragão. Sabe o que é anjo do dragão? Não é um anjo monstro, os pecadores, não. Quem é que está do lado da acusação? São os orgulhosos. Porque todo orgulhoso acusa. Quem é que acusa um pecador? É aquele que se acha santo. O diabo também se acha santo. Vocês pensam o quê? Por que vocês acham que o diabo acusa os outros? Porque o diabo se acha santo. Porque ele é perfeito. Chegou ao sinete da perfeição. Eras o sinete da perfeição. O que aconteceu? Se tornou um acusador. Então toda vez que você vê alguém falar, na palavra de Deus está escrito, os homossexuais, os adúlteros, mas você só pega muito nisso. Homossexual, adúltero, os pecadores não herdarão o reino do céu. Quando você está fazendo isso, você está usando a palavra de Deus para afirmar a salvação e a condenação. Isso é papel do quê? De acusador. Porque o Filho de Deus, o anjo do arcanjo, que trabalha no ministério do arcanjo Miguel, que é o que trabalha para Jesus Cristo, né? Que no tribunal de Jesus tem que ser imparcial. Vai ter o acusador. O que vai acontecer? Todos que chegam com as vestes sujas, o arcanjo Miguel tira as vestes sujas, passei iniquidade de ti, põe vestes. Por quê? Porque aquela pessoa foi limpa com o sangue de Cristo. Não é que ele é bonzinho, não. Nem precisa se defender. Passei a iniquidade de ti. Por quê? A iniquidade de você caiu em Jesus Cristo já na cruz. Então você não tem iniquidade. Tira as vestes sujas. Tem gente que pensa que aquele que aceita Jesus Cristo no batismo, ele recebe as vestes limpas ali. E depois ele não pode se sujar mais. Isso daí é uma visão pessoal da pessoa. Não tem como você se batizar, você com 12 anos de idade, e chegar até 80 anos de idade e não sujar suas vestes. As vestes a gente suja, porque a gente está no mundo do pecado. A gente está, mas estamos na sujeira, mas não vamos sujar. É lógico, entra no chiqueiro, você não vai sujar. Nós estamos num mundo de jazo maligno. A gente se suja sim. Por isso que a gente não vai ser salvo pelas obras. Ninguém vai se salvar. Tem que salvar pela graça. Então o que o Miguel vai fazer? Tira essas vestes sujas, põe veste limpa. Tá com veste limpa, pode entrar. Passei a iniquidade. E os santos, os que fizeram tudo certinho, os orgulhosos que estão lá acusando, vão cair ser condenados.
Em teu nome pregamos, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres. Apartai-vos de mim que não vos conheço. E trabalhar em nome de Jesus. E vocês que são santos, porque se você acha que você está dentro... Ah, eu sou fraco. Não, você é santo. Você quando corta, você é ancião, você é do povo que defende o ancião, vocês são do mesmo espírito, vocês são anjos do dragão. Vocês usam a palavra, a lei de Deus para condenar. Por quê? Porque vocês são acusador de dia e de noite dos nossos irmãos. Eu prefiro ficar com o arcanjo Miguel, batalhar contra os acusadores. Eu batalho, eu pego a palavra de Deus. Irmãos, vocês estão em pecado. É o seguinte, irmão, você que está parado na congregação, você que está parado, caído, que você pecou, eu já vou falar para você que como anjo que trabalho também para o ministério do arcanjo Miguel nos céus. Passado de ti está a tua iniquidade. O ancião te condenou, a Deus te dá vestes ímpares para você. Depois que você ouvir esse vídeo, mas que autoridade você tem? Não tem autoridade nenhuma, quem tem autoridade é Deus. Mas nós trabalhamos para um ministério de restauração. Passou de ti tua iniquidade, você está limpo perante Deus o tempo todo. E no dia do juízo final, você pode receber vestes limpas. Você chegou com vestes sujas, mas você receberá vestes limpas. É assim que está no céu. Pesquisem e vejam qual ministério você pertence. O ministério dos que andam na vontade de Deus que são santos e condenam o pecador. Eu não condeno, quem julga é Deus, mas você não condena, mas você faz acusação, né? Você acusa, você mostra a lei. Quem mostra a lei e mostra que é pecado é acusador. É esse o papel do acusador. Não acusa frontalmente, mas subliminarmente fala, olha, eu não posso falar nada. Na Bíblia está escrito, né? Que esses serão condenados. Tá, você é um anjo do dragão. Você só está preparando o caminho para o acusador. Porque naquele dia, quando o pecador chegar no trono, quem é que vai acusar? Não é Jesus Cristo, é o diabo. Olha, irmão, esse daqui caiu no adultério, esse daqui é homossexual, esse daqui desobedeceu o ancião, esse daqui congregou fora, casou com o irmão da outra igreja. Ele está condenado. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, passou toda iniquidade. Troca as vestes sujas, põe as vestes limpas. Vocês não acreditam nisso, né? É por isso que nós teremos muita surpresa no reino do céu. Porque lá os justos, os santos, os bons, vão ficar com o lado do dragão. E ele, o dragão e os seus anjos vão ser derribados. E os que foram, trocou as vestes, que deu sumo sacerdote, que já era servo de Deus, já trabalhava para Deus, estava sujo, trocou as vestes, passei tua iniquidade. Simples. Por quê? Porque já teve um que morreu no teu lugar. Está salvo. Esse é o ranger de dentes que vai ter no juízo final. Nossa, servi a Deus, fiz tudo certinho, sou condenado. E aquele que fez tudo errado vai ser salvo? É a palavra do fariseu e do publicano. O fariseu faz tudo certinho, foi condenado. E o publicano, pecador, foi justificado. É assim que funciona o tribunal de Cristo, viu? Boa sorte, escolha para que lado você quer. Está do lado errado, passe para o lado certo. Vem para o nosso lado aqui, ajudar a defender o pecador, é melhor para você, viu?